de Creche, hoje estamos aqui com a Camila. A Camila vai ter um cantinho muito especial no nosso canal, falando sobre primeiríssima infância. Oi Camila, tudo bem? Olá Stephanie, olá mundo de creche, tudo bem? É uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito bem, Camila. Nós que agradecemos você ter aceitado esse convite. E a gente quer começar com a pergunta, né? Quem é a Camila? Bom, a Camila, né, é uma profissional da área da educação infantil já há 17 anos. Sou da época antiga, né, já do magistério, então comecei bem novinha, já tenho esse contato com a educação por influência do meu pai, que queria muito que eu fosse professora, e há 17 anos eu atuo profissionalmente com a educação, né? Tive a minha carreira aí basicamente voltada para o funcionalismo público, né? Transitei já em algumas redes de ensino, sempre voltado para a educação infantil, especificamente a primeiríssima infância, né? Voltada aos 0 a 3 anos. Já atuei também em outras modalidades, aprendi muito, porém a minha modalidade de coração e de atuação é a faixa etária de 0 a 3, né? Em especial a creche, como é denominado em várias redes aí de ensino. Atualmente, né, me tornei mãe, sou mãe do Joaquim também. O Joaquim completou 3 anos, então a maternidade veio de encontro aí a tudo que eu também estudei e tinha como expectativa, como conhecimento de desenvolvimento infantil. Então hoje eu tento fazer todas as minhas reflexões, os meus estudos, mesclando aí essas duas realidades, né? Profissional da área e também a questão parental, que envolve já, né, outras questões tão delicadas, né? Verdade, Camila. É muito importante, né, essa conexão de família, né? A parte de ser mãe quando a gente é professora, ter esse vínculo é muito importante até para nossa ação, né, em sala de aula e tudo mais. Sim, com certeza, né? A primeira infância, ela tem essa junção a todo momento, né? Por conta da parceria das famílias. Até então, eu via o contexto mais num viés profissional, educativo, né? E quando a gente se torna mãe, a gente enxerga o outro lado também, né? A gente nos vê com as mesmas inseguranças que as mães apresentam, né? Então, é onde a gente realmente consegue enxergar esse todo, né, do desenvolvimento. E não só existe a criança, existem também as famílias ali, existe uma nova realidade que brota com o nascimento de uma criança, né? E aí iniciam-se todas as nossas questões e reflexões sobre a educação infantil, né? Porque a gente está diante não só de um desenvolvimento motor e biológico, né? A gente está diante aí de várias questões, né? Que é o que a gente tanto fala sobre o cuidar e o educar. É verdade, o cuidar e o educar, né, sempre caminhando juntos, mas sendo muito importante também reconhecer a parte do educar. Falando nessa parte, né, o que você considera, assim, a primeiríssima infância, o que é importante explorar nessa primeiríssima infância, principalmente nas escolas? Então, a educação da primeira infância, ela é um tanto sutil, né, e muito específica no sentido das mudanças, né? É uma modalidade que até então era vista mais com foco assistencialista, né, por conta de um contexto até econômico, né, onde as mães começaram a trabalhar, a mulher se emancipou e aí a mulher também é mãe e aí surge uma outra problemática que é onde deixar os filhos. Então a gente lida com uma questão histórica aí com a educação infantil e essa mudança de olhar, né? Porque realmente ela iniciou com essa necessidade, a necessidade, né, social, vamos dizer assim. Mas no decorrer dos anos o que nós temos visto
são os estudos mostrando aí toda a importância da educação infantil para o desenvolvimento infantil, né? Para o desenvolvimento das crianças na questão cognitiva, na questão social, na questão motora. E aí o que a gente tem de resultados aí dos estudos, das pesquisas, é a tamanha importância dessa modalidade, né? E de tantas possibilidades que podem acontecer nela. E o quanto é diferenciado uma criança que vive em contextos, né, de estímulos e de situações potencializadoras de crianças que não, né, que não são. Então a educação infantil ela é aí o start, né, de tudo, para todas as outras aprendizagens. Né? Sim, é verdade, realmente. É muito importante esse olhar. Bom, Camila, vindo dessa linha de estímulos, né, como você disse, muito importante a gente ter a noção e também diferenciar a educação de antes, né, com a educação de agora, considerando que as crianças não são mais as mesmas, os estímulos mudaram. O que você tem para falar um pouquinho pra gente? Então, né, esse é uma temática, né, um olhar delicado, porque existe ainda uma ideia de que a educação infantil ela é uma ideia meio simplista sobre essa fase de desenvolvimento, porque subentende-se que nessa fase a criança se desenvolve naturalmente, sozinha, e de fato sim, né? Há muitas coisas que já nos encantam e que eles apresentam dia a dia e que é natural. Enquanto especialistas, enquanto estudiosos também na área, o que vem sido abordado, né, a respeito é que, como tudo, né, em todos os outros contextos educativos, sociais, econômicos, tudo tende a mudanças evolutivas, né, mudanças que se adequam à realidade atual. E a gente escuta aí das nossas avós, das nossas mães, que nossa, hoje as crianças já nascem com o olho aberto, as crianças já nascem falando, agora com a questão, né, da tecnologia, as crianças já nascem manuseando celulares. Então isso tudo nos indica, né, genuinamente o que? Essa mudança de cenário, né, que as crianças elas nascem num outro contexto e elas precisam de já estímulos e contextos que favoreçam o desenvolvimento delas. Então, quando a gente pensa na escola em si, a gente não pode mais pensar que a educação infantil ela tem que se manter igual a que era, né? Então eu mesma, enquanto professora, né, enquanto formadora também de professores e entre todas as minhas atuações na área, eu sempre comento que eu não aceito que eu tenha a mesma ação que eu tive enquanto aluna e criança, né? Há no mínimo 32 anos atrás, né, que foi quando eu vivi a educação infantil. Eu acredito que, assim como em qualquer área, as mudanças e os avanços eles têm que acontecer. E hoje nós já temos esse suporte, né? A gente já tem muitas fontes aí de abordagens, de métodos, de tendências que nos apoiam para essas mudanças, né? Inclusive a própria pandemia é um contexto que nos desafia aí, né, a fazer de formas diferentes e eu acho que é esse o caminho, né? Nós não podemos aceitar que por conta de serem crianças pequenas, a gente continuar com práticas que já não condizem mais com o potencial dessas crianças. Sim, é verdade. E partindo dessa temática disso que você está falando, é muito importante, então, também, além da gente ter esse olhar, a nossa transformação, né? Nosso estudo, a nossa adequação a essa nova geração que está vindo, né, Camila? Sim. Os profissionais da área, né, são profissionais com uma formação acadêmica tão quanto ou até mais do que outros profissionais, né, com uma visibilidade maior. Eu costumo dizer que o grande foco e a grande atenção está para a fase da alfabetização, né, para as aprendizagens formais que a gente vê nas escolas,
E aí, às vezes, nessa fase tão importante que é a educação infantil, esse olhar não existe. E o profissional que está ali com aquelas crianças, ele tem também um potencial, ele tem um preparo tanto quanto a qualquer outro, né? Então, a formação continuada hoje, ela convida, né, os profissionais a se atualizarem e a terem práticas diferenciadas, né? E aí é onde a gente tem essa esperança de que as práticas e os olhares, que eles tenham um aprofundamento aí, uma atualização diante de tantas coisas bacanas e possíveis que a gente aprende, né, com essas diversas formações, porque o professor constantemente ele está em busca, né? A gente sabe que existem outras esferas aí, né, que nos, até assim, se não for por uma essência natural, até por aspectos externos, Verdade. a gente é convidado a se reformular, a se atualizar, e aí a grande questão está em colocar tudo isso em prática, a favor das crianças. Sem dúvidas, é isso mesmo. E para encerrar essa nossa primeira entrevista, tá? Que eu já adianto que teremos várias com a Camila, com o cantinho especial dela. Eu quero perguntar para você sobre o que então ensinar nessa educação infantil, o que deve ser estimulado e o porquê que isso é tão importante para as próximas fases. O que é a base para a educação infantil hoje é considerado até mesmo a respeito do que se é tratado, né, nas documentações, nas legislações atuais, se embasa através das brincadeiras e das interações, né? Esses dois eixos principais são os eixos que norteiam todo esse trabalho que é feito com a criança, né, nessas escolas, nessas creches, de atendimento de 0 a 3 anos. E aí a gente sabe que uma rotina escolar, ela, né, a maioria das crianças nesse período, elas ficam em período integral. Esse período integral, ele tem que oferecer um pouco de tudo, né? Ele tem que mesclar aí as necessidades biológicas com também os direitos de aprendizagens das crianças. E tudo gira em torno desses eixos, da interação e da brincadeira. Por quê? Acredita-se que através dessas ações a criança ela está se alimentando, né? Ela está se alimentando do que ela precisa para que ela desenvolva outras capacidades mentais, motoras, né? Para que ela adquira posteriormente conhecimentos formais, que é o que a gente diz, né, já em outras modalidades, como por exemplo a alfabetização. Então, o que ensinar, né? Na verdade seria o que ofertar. A gente tem essa ideia de ensinar como se eles não soubessem, como se nós tivéssemos, né, algo que nós tivéssemos que colocar para eles como imposto. E não é assim. Eles estão na fase da criação, na fase da imaginação, né, na fase em que tudo é possível e é papel nosso estimular, né, dar asas a tudo isso. E muitas vezes nós nos vemos tolhindo tudo isso, né? Então, não há uma receita do que ensinar. Na educação infantil a gente vê muito, né, as abordagens de experiências, de estudos que foram feitos e que deram certo, mas a gente não vê exatamente métodos, porque não há uma receita pronta, né? Cada contexto educativo, cada turma tem essa singularidade que não permite, né, um módulo específico de como agir, mas a gente sempre tem que ter em mente, né, e como prioridade essas questões, né, as questões de possibilitar a eles experimentar, levantar hipóteses, viver tudo isso que é só agora que eles podem viver, que eles podem criar, né? Porque a vida cada vez mais vai nos trazendo responsabilidade, vai nos tirando, né, desse mundo de liberdade. E esse é o momento que a gente tem que nutrir isso, né? Porque a gente sabe que eles tendo isso favorecido agora, isso vai ser um fermento para as demais aprendizagens deles futuras. É verdade. Ai, Camila, só tenho que agradecer por esse momento. Já vamos deixar com esse gostinho de quero mais, porque virão mais vídeos, tá, pessoal? Virão lives também.
Então, Camila, o Mundo de Creche agradece muito esse momento especial que você oportunizou pra gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite, e estou aberta aí para nós tratarmos de tantos outros assuntos que envolvem essa primeiríssima infância tão especial aí na educação das nossas crianças e dos nossos bebês. A gente já aproveita e pede para vocês que deixem sugestões de temas ou que deixem perguntas aqui nos comentários para que a gente possa desenvolver nos próximos vídeos que virão com a Camila. Tá bom, pessoal? Camila, obrigada. Muito obrigada mesmo por esse momento. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.